Oi, Célia, bem você? Ah, que bom. Eu que agradeço o convite. Tamo junto aí pro que deve é, sempre. Então, Célia, é uma modalidade paralímpica, né? Futebol de 5, ele é destinado para pessoas com deficiência visual. Atualmente, ele é fomentado no âmbito nacional pela CBDV, Confederação de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual, e é uma modalidade também amparada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O que que acontece? No futebol de 5, nós temos, por ser, é uma modalidade relacionada ao futebol, que tem as mesmas regras do futsal, mas tem também as suas adaptações, né? Então, a pessoa, para praticar essa modalidade, ela tem que ser cega total, então ela pode ter ali, no máximo, uma percepção luminosa, que dentro da classificação esportiva, a gente chama de B1, né? Que é aquele cego que pode ter essa possibilidade de ter essa percepção luminosa e que é cego total também. E aí jogam 4 atacantes na linha, né? 4 atletas na linha e o goleiro. Temos também a adaptação na área do goleiro, né? E temos os terços de orientação no comprimento da quadra, que aí no comprimento da quadra pode ser o campo society ou a quadra gramado, tipo aquele de grama sintética. Pode ser dessas duas partes, e aí a gente tem a banda lateral em cima da linha lateral, que é o que faz o atleta ter a compreensão espacial do local onde que ele está e também para a bola não sair. Então, isso é uma noção, serve para ele ter uma noção de espaço em relação ali à percepção do tamanho da quadra, que é 40 por 20 do tamanho oficial em relação também ao futsal. E temos também os terços de orientação do goleiro, que ali é o terço de trás, o terço do meio, que é o terço de orientação do técnico, e o do terço de ataque, que é de orientação do chamador, que é o cara que fica atrás do gol, que vai orientar esses atletas quando ele estiver ali na área de ataque. Então, isso faz as características do futebol de 5, né? Não o mais importante também é o guiso na bola. Nós temos o guiso na bola que vai fazer com que os atletas tenham a percepção de onde que ela está, né, e onde que eles possam fazer os fundamentos e aí praticar em si a modalidade, né? E do futebol de 5 é isso mesmo. É, tem uns pássaros aí gritando aí no fundo aí, você não, porque eles estão querendo participar da live mesmo. E os aviões aqui também passando aqui em cima aqui. Mas aí, Célia, eu acho importante isso ser falado, porque a gente não se filiou assim direto, a equipe não se criou direto e foi filiada à associação. A gente fazia parte de um projeto de extensão, né, da PUC Minas, onde que a professora Cláudia Barçan era coordenadora desse eixo do projeto de extensão, e antigamente quem fazia parte dessa equipe era o pessoal da Devibel. O técnico era então Sol, o Wallace, né? Que era o técnico onde a gente tinha essa parceria, e com o tempo passando, como a gente foi desenvolvendo um bom trabalho, e mudanças também foram ocorrendo, e uma dessas mudanças foi com a chegada do Peixoto, né, no projeto de extensão, e na equipe acabou se tornando o nosso técnico, e é o nosso atual técnico, a gente viu que a gente precisava desenvolver um trabalho mais relacionado à competição, sair daquele modelo ali de promoção da qualidade de vida para as pessoas com deficiência visual e tentar fomentar mesmo a modalidade, pensar mesmo em competição. E aí que surgiu a oportunidade, por meio do convite de você e da Alina, né, então fundadora da associação, da gente se filiar à instituição e fazer um trabalho mais focado na perspectiva da competição mesmo, né? Ainda assim, a gente faz um trabalho de iniciação e com alguns atletas também de promoção da qualidade de vida, que a gente não pode deixar isso de lado, a gente tem essa vertente, né, na instituição, mas o foco
mesmo é relacionado à competição. Então, com essa possibilidade aí de filiação, a gente acabou se tornando o leão branco. Então, Célia, desafios, eu colocaria que não só para o futebol de 5, mas para todas as modalidades hoje da instituição, é em relação à questão mesmo financeira, né? Do ponto de vista da gente conseguir fomentar melhor pensando na questão de material, da questão da gente conseguir ter a contribuição financeira para os profissionais envolvidos, né? Mas isso é uma questão de, com o tempo, a gente vai conseguir alcançar, né? Então, o desafio mesmo, na minha cabeça eu tenho isso, mas é um desafio assim, não é que vai impedir da gente conseguir fazer um bom trabalho, né? É mais uma questão mesmo de ter um motivador a mais, né? E pelo fato do pessoal da nossa direção financeira, da gestão da associação, estar sempre correndo atrás desse fomento, isso nos tranquiliza para que a gente sempre esteja fazendo um trabalho de qualidade, né? Mas eu acho que a questão mesmo de desafio para a gente conseguir fazer desenvolver melhor a modalidade, eu colocaria isso e colocaria também que o nosso sonho, não só acho que meu, mas de outras modalidades, é a gente ter o nosso centro de treinamento. Então, o que envolve também dinheiro, né? Então, por isso que eu acho que está tudo aí encaixado, né? De possibilidades, e aí eu já acho que o nosso diálogo e a nossa articulação, enquanto comissão técnica, né, enquanto instituição, gestão, diretoria técnica, ela é muito bem articulada. E isso faz com que os problemas eles chegam em mim em relação ao futebol de 5, eu consigo resolvê-los, mas quando eu não consigo resolver sozinho, eu tenho o suporte adequado para pensar na melhor solução de determinados problemas, né? A coordenação, ela é o quê? Ela vai gerir ali as, a, as melhores possibilidades de fomento da modalidade. Então, quando eu vejo que não tem saída e eu tenho que pedir um help lá para vocês, eu sei que eu posso contar com vocês. Eu sei que vocês têm muito trabalho, né? Muita demanda do ponto de vista burocrático e administrativo, mas quando o bicho pega fogo mesmo, eu sei que eu posso contar com vocês. Então, eu acho isso um ponto muito positivo. A nossa comissão técnica, não só do Fut 5, mas das outras modalidades, elas são muito competentes, né? A gente tem um corpo técnico muito competente, então acho que isso facilita. Sim, então, a pessoa com deficiência visual, ela por si só, ela tem um pouquinho mais de ansiedade, né? A gente já tem algumas evidências falando sobre isso, né, da questão de ter essa redução dos seus sentidos e, com isso, acaba gerando um fator de ansiedade. Outras pessoas com deficiência também, não só a pessoa com deficiência visual. Então, a gente tem tomado muito esse cuidado de fazer chamadas de vídeo, né? Eu, Peixoto, e quando os meninos da também aparecerem, o Glenderson, que é o nosso goleiro, uma vez por semana, a gente tem acompanhado de forma longitudinal os meninos para fazendo os treinos, né? O Dudu e o Júlio têm elaborado os treinos juntamente com o Peixoto, treino físico, aeróbico e o próprio de fundamento técnico. E recentemente a gente conseguiu fazer a entrega das bolas, foi até postado na nossa rede social, claro, com todas as medidas de prevenção e todos os cuidados que as autoridades de saúde preconizam, e a gente fez a entrega, um empréstimo, né, das bolas do futebol de 5, para que eles possam estar fazendo o treino da parte técnica em casa. Então, a gente tem acompanhado por eles via WhatsApp mesmo, e as chamadas de vídeo nos aplicativos, para que a gente troque uma ideia, converse com eles, minimize, ajude fornecer uma ajuda na organização de rotina, que a gente sabe que se a gente conseguir ter uma rotina para acordar, para se alimentar e para fazer as tarefas, isso minimiza o tempo livre, né, o tempo ali ocioso.
E isso também vai reduzir a ansiedade que eles vão ter durante o dia, né, e a gente tem tido o retorno deles em relação a isso, então tem sido bem bacana. As maiores conquistas? Bom, eu colocaria 3. A primeira é quando a gente realmente, de fato, conseguiu se filiar à associação e deixar de ser ali aquele modelo de projeto de extensão e começar a desenvolver o modelo de competição. A gente ainda não está, assim, aonde a gente queria, mas a gente está caminhando, a gente está em desenvolvimento. Segundo, eu colocaria as participações nas competições, né, tanto no Regional Sul-Sudeste e na Paralimpíada Escolar. Paralimpíada Escolar a gente participou 2018, 2019, cada um com o seu significado, e o Regional Sul-Sudeste também. O nosso primeiro gol, inclusive, foi no Regional Sul-Sudeste, foi uma alegria, assim, ímpar, que eu não nenhum Credit Card paga. É algo que não tem como descrever, né, eu acho que quem estava lá, eu, Peixoto, você, Lina, que assistiram o gol ali, viu a emoção que a gente sentiu, até mesmo as outras equipes que estavam assistindo a gente falou: "É, esse gol tinha que sair para Minas". Então essa é a segunda conquista. E a terceira conquista é o reconhecimento. Reconhecimento de que a gente está fazendo um bom trabalho, né, tanto pela instituição quanto por fora, né. Recentemente a gente teve a chamada do Gustavo para o camping, que é o camping relacionado às Paralimpíadas Escolares, que é onde o CPB convida os atletas que tiveram destaque nas Paralimpíadas Escolares para passar uma semana lá e fazer avaliações e desenvolver as habilidades em relação às modalidades, né. E, a gente também recebeu uma homenagem do governo do estado em relação ao que o Peixoto foi o técnico de destaque, né, e o Gustavo também é atleta de destaque dessa competição da Paralimpíada Escolar, e a gente fica muito motivado, né, em relação a isso, e isso eu elenco isso como as 3 principais conquistas da nossa modalidade. Falo demais, né, Célia? Eu também espero. Sim. Aí, Peixotão, beleza, vou sair aqui. Beijos. A dona Joyce até entrou ali, ó, para ver ele. Vou sair aqui, espera aí. Beijo. Oi? Bem, e você? Tá dando para ouvir? Tá. Bom, igual a Lari comentou aí, eu comecei no futebol de 5 na PUC, né? Então, desde aquela época lá, eu venho
pegando experiência ao longo dos anos, lendo e estudando sobre, né? As as nossas 3 competições que a gente já participou também trouxe boas experiências que agregaram para a gente. Um curso que eu fui chamado para poder fazer também, que foi bem interessante, foi um curso teórico-prático, onde a gente pôde acompanhar a seleção brasileira no seu treinamento, né, período de preparação para um campeonato que aconteceu no próprio CT Paralímpico. E foi, assim, muito legal, e isso ajudou pra caramba. Outra coisa também que me ajuda eu sou professor também de futsal, de escolinha. Então, algumas atividades que eu dou na escolinha, eu adapto elas ou invento atividades específicas para futebol de 5 para poder alcançar os nossos objetivos. Aí é baseado nisso que eu monto os treinamentos. Sim, foi a primeira modalidade que eu estagiei, experimentei, né, e estou aí até hoje. Os desafios. Primeira coisa que eu acho que é um desafio assim, que faz diferença na hora, por exemplo, da montagem dos treinos, é a questão de cada atleta que chega para a gente estar em um determinado nível de maturação e de conhecimento da modalidade. Porque se eu monto um treino muito específico, muito difícil, falo, com conteúdo muito tático e técnico, os alunos eles vão ficar motivados a ponto de fazer a aula com prazer. Eles não vão conseguir executar as coisas com perfeição, diferentemente dos atletas que já estão comigo há mais tempo, que já têm uma base melhor. E também não adianta nada eu colocar um treino muito básico, porque eu não vou conseguir motivar os atletas que já têm um desenvolvimento já interessante. Então eu tenho que tentar equilibrar essas duas coisas nos treinos. E não é fácil, não, porque às vezes eu quero puxá-los mais e não está na hora ainda, mas a vontade é muito, então é um pouco difícil pisar no freio e falar, não, calma, a gente precisa evoluir aos poucos e mais para frente a gente chega lá. Peraí que tem mais coisas também, eu falei só uma coisa, né? Eu falei da montagem dos treinos junto com, te atropelando aí, sério, foi mal. Outra coisa também são os estagiários também, que é um desafio grande a gente conseguir estagiários tanto para o futebol de 5 quanto para o paradesporto, né? Porque muitos que vêm de curso de graduação, principalmente da educação física, a gente tem vínculo com a professora Cláudia Barçan, né? Então ela acaba encaminhando os alunos dela para a gente e cada vez menos a gente tem tido estagiários, né? Sei lá por que motivo, mas isso é uma coisa que os estagiários às vezes nos ajudam muito, né? Porque às vezes fica eu com 8 atletas, eu, Dudu, Júlio, com 8 atletas dentro da quadra, sendo que, mesmo tendo 3 professores dentro da quadra, às vezes se tivesse mais 2, 3, 4 ali ajudando, pegando bola, conduzindo o aluno a determinados locais para a execução dos exercícios, ia nos ajudar bastante também. E outra coisa é a Larissa, que ela é muito difícil, né? É muito difícil lidar com a Larissa. Brincadeira, Lari, você tá no meu coração, viu? Bom, a gente participou já de duas Paralimpíadas escolares, né? E um Regional Sul-Sudeste, que é o campeonato adulto classificatório para um campeonato nacional, né? Da CBDV.
Então, o primeiro que a gente participou foi o da Paralimpíada Escolar do ano 2018, se não me engano. Isso, 2018. E foi, assim, maravilhoso viajar com os meninos. A gente, nesse ano 2018, a gente foi com três atletas de linha e no futebol de cinco a gente joga com quatro. Então a gente acabou tendo que juntar com outra equipe lá, que foi a equipe de Goiás. Então a gente virou a equipe Minas Goiás, né? E foi maravilhoso, tipo assim, a gente aprendeu muito com os meninos lá de Goiás, com o treinador Fabrício de Goiás, né? Com o ajudante dele, Iron. São pessoas que têm um trabalho muito sério lá. E apesar de ter ficado na última colocação, né? Por conta de a gente não estava preparado ainda para poder entrar numa competição a esse nível, mas era importante para a gente conhecer a modalidade a fundo na questão competitiva, né? E ver outros estados também, conhecer novas pessoas, fazer. Como é que chama aquela palavra lá? Isto! Fazer um network com pessoas de outros estados, com outros treinadores, né? Isso foi muito importante. Já no ano de 2019, a gente foi com a equipe completa, não precisamos de ter. De juntar com outras equipes, né? Foram 7 equipes, se não me engano, que participaram do ano de 2019. E mais uma vez a gente não conseguiu sair da última colocação, mas tivemos resultados individuais interessantes, né? Tivemos posturas muito diferentes da que tivemos no nosso primeiro campeonato, e para mim isso bastou como um crescimento, sabe? Para mim isso já foi muito melhor a nossa postura, minha postura, postura da Larissa, postura de todo mundo que estava envolvido, e para mim isso bastou e eu fiquei muito feliz com a atuação dos atletas, apesar dos resultados não terem vindo, né? E no nosso campeonato regional sul-sudeste de 2019, nós tivemos a sorte de pegar a melhor equipe do Brasil de futebol de 5 no primeiro jogo que aconteceu, né? Tomamos de 8-0, se não me engano. O Pio deve lembrar aí que eu acho que ele buscou 8 bolas lá no fundo da rede, né, Pio? Fizemos mudanças táticas para o segundo jogo, que a gente melhorou demais, 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 demais. Os meninos conseguiram entender o que eu pedi para eles no segundo jogo. Então foi um jogo muito mais truncado, muito mais competitivo, né? Perdemos de 2-0, mas foi um jogo que a gente chutou a bola ao gol, colocamos bola na trave, né? Mas infelizmente também não conseguimos fazer um gol, conseguir a vitória. E o último jogo que fizemos foi contra o Maestro, uma equipe lá de Brasília, que perdemos de 5 gols, se não me engano, 4 gols, lembro. E eu acho que para os meninos, apesar das derrotas, é muito bom você jogar com os caras que estão há 20, 30 anos jogando contra Ricardinho, contra Thiago Paraná, contra caras que fazem a base da seleção brasileira hoje, que fazem parte da equipe do professor Rafael, lá do Rio Grande do Sul. Esqueci o nome da equipe agora. Esqueci. O pessoal vai mandar aí embaixo aí, ó. Sim, os nossos atletas são sub-20, só tem um atleta que é mais que tem mais de 20 anos, o resto todos são sub-20. Obrigado, Lari H. Que aí, valeu, galera. Sim, a gente tem total, total. Os outros já estão aí no profissionalismo já há mais de 10 anos. Os meninos tiveram a primeira participação profissional, entre aspas, há nem um ano, né? A gente foi em agosto, não deu um ano ainda. Tem outros privilégios, né? Sim, claro.
Sim, infelizmente é. Bom, eu acho que a gente pode separar isso aí em dois grupos. Como pessoa com deficiência que adquiriu a deficiência, né? Deficiência adquirida, e o congênito. Por quê? Porque é mais fácil de você ensinar o futebol de 5 para uma pessoa que já enxergou do que mais a pessoa que nasceu com a deficiência, que tem uma deficiência congênita, ela desenvolve num período maior, mais rápido do que a pessoa que adquiriu a deficiência. Por quê? Ela está aprendendo ainda a lidar com a deficiência. A deficiência é uma coisa nova na vida dela. Então ela tem que se adaptar, certo? Então, o que acontece? A gente consegue trabalhar e consegue ajudar a pessoa a perder o medo de se movimentar e aumentar a velocidade dos movimentos, né? O esporte consegue ajudar nisso. A nível de desenvolvimento biopsicossocial, né? Desenvolvimento dentro dos esportes também, das parte psíquica, técnica, tática, física. A questão do desenvolvimento do mapa mental também, que é muito importante para a pessoa viver, né? A pessoa que já nasce com a deficiência, desde criança, já consegue desenvolver o mapa mental, diferente da pessoa que adquiriu a deficiência, que ela começa a trabalhar essa questão do mapa mental depois que ela fica cega. Então, ela tem esse prejuízozinho aí, mas que com os treinamentos do esporte, o futebol de 5 principalmente, vai ajudá-la a se conhecer melhor o espaço que ela frequenta, né? Conseguir se movimentar sem medo e com confiança, né? Sim, também. Sim, está dentro do biopsicossocial. Às vezes a pessoa está deprimida, às vezes porque se tornou deficiente, acha que ela não vai ser mais nada na vida dela, mas a questão do esporte está vinculada, por ser um esporte coletivo, está vinculada ali a lidar com outras pessoas, treinador, comissão técnica, outros atletas também ajudam e motivam ela a continuar vivendo a vida dela igual ela vivia antes. Bom, basicamente, os nossos atuais atletas convidam colegas ou diferentes pessoas que eles sabem que têm a deficiência para poder estar participando, vivenciando e conhecendo a modalidade, né? Mas a gente também tenta conversar com o pessoal do São Rafael, que é o Instituto para Deficientes Visuais aqui de Belo Horizonte, para ver se a gente consegue captar algum atleta, se tem algum atleta que tem o perfil do futebol de 5, então coisas do tipo que a gente costuma fazer, mas mais o boca a boca dos atletas, conhecendo outros colegas, né, com deficiência, é que acontece mais, com mais frequência. Sim, fazendo apresentações da modalidade, né? Isso. Também, também. E eu vou contar um caso aqui então. Vou contar um caso aqui então. Tava na casa da minha namorada, ela mora perto do Superar. Eu tava saindo de lá, era umas 10h30 da noite, não sei que dia que era, passando na rua, assim, na Pedro II, vi dois ceguinhos no ponto de ônibus. Eu falei assim, e os caras grandes, bitelo, bombado, assim, eu falei assim, nossa senhora, comei dois jogadores, né? Virei na contramão, ó, não posso nem falar isso na live, né? Agora já foi. Virei na contramão, parei no lugar que não podia parar,
Desci lá, saí correndo atrás dos caras. Falei assim, ô, tal, conversei com eles lá, depois fui descobrir o pessoal era do Golbol. Aí eu fiquei todo chateado, fui pra casa todo chateado. Nossa, você não imagina. Ai, ai. É triste, viu? Respeita a modalidade, mas é triste na hora que você acha um ceguinho na rua e fala assim, ô, vamos jogar bola? Aí ele, ah, joga golbol. Assim, não. Aham. É um pouco, eu acho, não sei se seria um pouco mais difícil do que a captação de atletas, sabe, Célia? Porque, primeiramente, a pessoa que é goleira, ela já é meio pirada da cabeça já. Que é para gostar de tomar bolada, né? É difícil de achar gente assim. E quando acha para ter uma pessoa que está disposta a estar ali com a gente, tendo a paciência de estar ajudando os nossos atletas, de ensinando novos goleiros também, né? Dentro da modalidade, é bem difícil. Graças a Deus nós tivemos a sorte de contar com o Pio, né? Na nossa preparação no ano passado e com a nossa parceria também com o pessoal da Escola de Goleiro do Vitor, que nos ajudou nisso aí, né? Então, eu acho que essa questão do vínculo com a escolinha do Vitor e o Pio, que ser um goleiro já experiente, tem mais de 20 anos que tá tomando bolada aí à frente do gol, ele conseguiu nos ajudar demais, sabe? Mas é bem difícil sim, é bem difícil sim. Mas se não fosse essas duas ajudas aí, não sei o que seria dos nossos goleiros. A gente não trabalha sozinho, né, Célia? Com certeza. É, isso mesmo. Bom, eu sou bem realista nisso aí, sabe, Célio? Porque eu não, apesar de ser formado, né, sou profissional de educação física, eu não domino tudo, não. Então, a parte física eu deixo para quem for o Dudu mais o Júlio, que gostam disso, estudam isso para poder dar os treinos físicos, né? Pio, que é o nosso goleiro também, deixo ele, dou liberdade para ele puxar os treinos com os meninos mais novos que estão ingressando no gol lá com a gente, e eu fico por conta da parte técnica e tática, né? Então, por vezes, durante o treino, Pio chega para mim, o Júlio e o Dudu que estão me ajudando ali, perguntam, Peixoto, para fazer isso, é aquilo, não é melhor fazer isso, não é melhor fazer aquilo. Então, eu sou bem aberto para crítica. Se for para melhorar, é lógico que eu quero melhorar, para deixar meus atletas melhor preparados para as competições, para os jogos. Então, eu sou bem aberto nisso. Em relação a esse tipo de abertura com os atletas, eu busco sempre, na hora que eles reclamam às vezes de um exercício ou elogiam demais um exercício, eu tento pensar, pô, se ele está elogiando esse, por que ele não elogiou aquele também? Então eu tento melhorar esse que ele não elogiou, entendeu? Ou aquele que ele elogiou, eu tento fazer uma autocrítica e pensar do tipo, nossa, será que foi tão bom assim mesmo? Aí eu tento buscar isso aí dentro da comissão. Ô, Dudu ou Júlio, estão mais presentes comigo ali. Vocês acharam que foi interessante esse exercício aqui? Tal, não sei o quê. Entendeu? Então, basicamente isso. Eu sou bem aberto e tento sempre voltar atrás do que eu fiz para tentar melhorar lá na frente. Aí tem que perguntar para eles. Não vou falar isso, não, senão a Larissa vai me bater aí. Mas é assim, Célia, a gente faz nossas viagens aí, faz assim.
Tomara que não esteja nenhuma mãe vendo aí. A gente faz uma bagunça dentro do quarto, a gente faz uma festa dentro do quarto, faz disputa de rap, pula em cima do outro na cama, faz guerra de travesseiro, faz uma maior bagunça. Mas tudo tendo sua hora certa, né? Fazemos também a bagunça, mas fazemos nossas reuniões sérias, nossas concentrações, nossas preleições antes do jogo, né? Mas eu me vejo sim como responsável na formação desses meninos, sim. Valeu você, sério. Com certeza. Ô, sério, peraí, sério, deixa eu só falar um negócio aqui. Posso? Queria agradecer a nossa atual presidenta, Célia Procópio, aí, por ser uma presidenta sensacional. A Alina, por ser a última presidenta nossa aí, mas é tudo presidenta também, duas mulheres foda pra caramba, resolve as picas todas que tem para resolver, né? A minha comissão técnica, Larissa, que é cabulosa da administração e da fisioterapia. Ao Júlio e ao Dudu aí, que estão aí junto com a gente aí na parte física aí, e encarando o trem mesmo, né? Aos nossos atletas aí e a todos aqueles que participaram da live aí, para poder agraciar a M para Desporto, a Larissa, a mim e toda a comunidade do Paradesporto também. Valeu, tamo junto. Falou, gente, até mais.